Foi tudo certinho, inclusive custou caro e tal, né? E aí depois tem todo aquele episódio que nada daquilo que foi planejado deu muito certo, né? O estágio que ela foi fazer, ela fez só 3 meses, porque ela não se adaptou com o lugar. Aí tem muita história aí, né, nesse período, né? Mas que hoje, é aquilo que você fala, hoje ela valeu a pena, né? Tipo, deixa que, pelo menos ela não vai dizer que eu não apoiei, não é, né? Porque tem aquele ponto. O filho não vai e os pais passam a ser culpados, ou seja, de vítima, os pais, né? Então há uma inversão de valores na história e os pais acabam sendo, né, penalizados. Aí o filho começa a fazer chantagem, começa a criar uma série de subterfúgio para culpar os pais. Quer dizer, dessa você se livrou. Com certeza, essa aí eu tenho minha consciência tranquila. Quando eu vi que não tinha jeito, eu mudei o sentido da coisa, eu passei a apoiar, né? Na época, inclusive, eu arrumei o dinheiro no banco, que eu também realmente não tinha, parcelamos, eu fiz tudo, né? Só nessas entrevistas aí nós fomos umas 3 vezes, arrumar aquela papelada toda, né? Passa por uma entrevista de lá para cá também, e é um processo que durou aí uns 3 meses. Mas fiz tudo que pude, né? Quis ir, falei, então vai. Mas aí entra um outro detalhe, né? Que eu pensava que ela fosse lá para fazer esse estágio e voltar. E aí mudou toda a história, não voltou também, né? Mas pera um pouquinho, esse estágio seria quanto tempo? Esse estágio seria em torno de 1 ano, máximo 1 ano, de 6 meses a 1 ano. E o telefonema veio de lá dos Estados Unidos? Pai, mãe, eu vou continuar? Como é que foi isso? Exatamente. Aí entra todo um detalhe, que como ela não pôde completar o estágio, também não queria voltar, né? Porque isso seria assim uma decepção realmente, né? Já estava lá mesmo, aí mudou o foco, né? Ela foi para outro lugar que ela estava, arrumou serviço e aí começou toda uma história, mas que também deu certo. Como é que ficaram os pais no Brasil? Você, sua esposa, aí começou, tá vendo? Não era para ela ir, acontece muito isso, né? Exatamente, você sabe que aí começa todo esse caso. E aí começa um período também de dificuldade, porque ela estava no hotel, teve que sair, aí teve que arrumar lugar para ficar, aí começou toda uma história de ficar num lugar hoje, outro amanhã, e arrumar emprego, um emprego hoje, depois daquele não tá bom, né, ter que arrumar outro. Olha, é uma história longa. E hoje, como está sua filha nos Estados Unidos? Hoje, graças a Deus, né, porque o que acontece com o pessoal nos Estados Unidos, que eu acompanho um pouco, é isso, né? Vai se adaptando, vai adquirindo conhecimento, vai aprendendo, né? E hoje ela está 18 anos, né? Então o aprendizado foi grande. Hoje ela está muito bem, tem o seu emprego lá e acabou casando lá, né? Hoje eu tenho um netinho lá e a história hoje já é mais alegria, né? Eu consigo, né? Graças a Deus vou lá todo ano, passo uns 20 dias lá. A minha esposa fica lá 3 meses por ano, então hoje está tudo ok. Então, quer dizer, vocês se beneficiam de uma decisão dela, que quase você não aprovou. Com certeza, com certeza. Agora, falando com verdade para aquela lente aí da hora mundial, o que você tem para dizer para aquele pai que fala, não vai, o filho quer sair, ele está certo, o que você falaria para ele agora? Olha, eu diria o seguinte, o pai, ele tem que entender, né, as razões que o filho quer ir e tudo mais. Uma coisa que eu acho muito interessante é que eu penso hoje, não teria deixado a minha filha fazer, evidentemente, aí seria um ponto assim até o ponto que eu acho que não dá para ultrapassar, né? Seriam essas questões que você vê muito hoje, de pessoas que fazem tudo, né, de qualquer maneira para ir para os Estados Unidos. Isso eu acho um absurdo, porque é perigoso, você arrisca a vida. Então o pai tem que analisar o seguinte, se for uma coisa assim nesse extremo, até hoje eu não concordo de jeito nenhum. Agora, se for dentro de uma condição normal, que não tenha tanto perigo, então, eu acho que deve apoiar, sim. Acho que deve apoiar. Só para explicar, o que ele fala dessa questão normal seria o aeroporto, comprar passagem, chegar pela porta da frente. Então, o que o Ferreira está dizendo é o seguinte, tem muitos filhos que se aventuram para o deserto e às vezes nem contam para os pais, acabam morrendo no deserto, sofrendo, e os pais assim acabam sendo as vítimas dessa situação. Então é isso que ele não quer. Então quer dizer, vá direito. Então o normal seria, compra sua passagem, chega no país pela porta da frente e não correndo para o deserto,
se atirando, escondendo, pagando coiote, que é um caminho que não é garantido. E olha que a gente tem histórias. Hoje, 2021, 140 brasileiros foram pegos no deserto. Uma brasileira morreu atravessando o deserto. Quer dizer, é isso que o Ferreira não quer e aconselha os pais que não apoiem esse tipo de coisa. É isso. Exatamente. Eu acho que tudo tem o seu limite, né? Eu acho que ir para um país, se você vai, como a minha filha foi, e como muitos vão hoje, é normal, né? Você falou, vai lá, tira o visto direitinho. Eu acho que vale a pena, né? É um país, né, que oferece condições para as pessoas. É um sonho, nós sabemos, né, que os Estados Unidos, muita gente vai lá, grande parte tem sucesso. Agora, esse sucesso ele tem que ser até um certo ponto, né? Para arriscar, não. Arriscar a vida, não, né? Pois é, conversando com o Ferreira, empresário, a filha mora nos Estados Unidos há 18 anos, e ele retrata aqui uma história que se repete em muitos lares do Brasil. Os pais que enfrentam os filhos e é uma queda de braço porque o filho quer ir para o exterior, os pais não querem, tem aquela super proteção, tem também o medo do deserto. Quer dizer, cada caso é um caso e todas as situações chegam a um denominador comum, ou seja, o pai não quer abrir mão do filho. Isso é fato, mas os filhos foram criados para o mundo, pé nas alturas. Ferreira, quero te agradecer a sua presença aqui na Hora Mundial. Muito bom você estar aqui, esclarecer para quem está vendo. E aquela história, seu filho quer ir para o exterior, estudar, analisa, veja os pontos e apoie, não é isso? Sim, dentro de uma normalidade. Então nós temos que apoiar os filhos, né? Porque aquilo que você falou mesmo, porque amanhã ou depois eles vão nos agradecer muitas vezes, né? E para os pais depois não serem as vítimas de uma situação que ele não consolidou pela imposição de pai e mãe, enfim, aquela situação que a gente discutiu aqui. Ferreira, empresário, uma pessoa bem-sucedida, filha nos Estados Unidos, retratou aqui a situação dos pais que, quando têm filhos, cidadãos do mundo, aqueles que escolhem outros países para viver os seus sonhos, disputar as suas conquistas e chegar realmente ao pódio da vitória na vida competitiva que todos nós vivenciamos. E lembrando a você que na Hora Mundial tem vídeos importantes, tem entrevistas interessantes, nós temos também a consultoria aqui, você pode consultar, enfim, ter sobre visto, passaporte. Ferreira, obrigado. Você Eu que agradeço. Aí, fica à vontade. Eu que agradeço de estar aqui, de ter essa oportunidade de estar batendo papo, né, esclarecendo alguns assuntos, e estamos à disposição. Muito obrigado, um abraço a todos. Quer dizer que se você tiver um outro filho que hoje quiser ir para os Estados Unidos, você não vai fazer aquele drama de 18 anos atrás. Com certeza não, porque você vai acostumando, né? A segunda vez já é mais fácil, né? Porque também eles se beneficiam, vão para os Estados Unidos, ficam lá acomodados, vão para as compras, vê o neto, quer dizer, são os benefícios de uma decisão que foi muito discutido, como você falou, quase um ano para dizer sim. Exatamente. Mas ela acabou, qual o nome dela? Marcela. A Marcela ganhou essa, né? A Marcela foi vitoriosa. Obrigado, meu Ferreira. Eu que agradeço. Um abraço para você. E a gente aqui na Hora Mundial tem muitas entrevistas, acompanhe aí. Tem entrevista com o deputado Geraldo Tadeu, a doutora Lília, advogada de imigração. Tem muitas informações importantes para a sua viagem.